Fala aí, devs, sejam muito bem-vindos ao canal do Dev+. E no conteúdo de hoje a gente vai mergulhar um pouco mais a fundo na estrutura e alguns conceitos já iniciais do Nest.js ali. Então, fica com a gente que com certeza você vai aprender muito. Bora pro vídeo. Como dito, hoje a gente vai começar a entrar de fato no contexto de codificação do Nest.js ali e começar a colocar a mão na massa. Inclusive no vídeo passado a gente falou que a gente criou esse projeto e falamos sobre esses tópicos do Nest, né? Explicamos aí de forma mais centrada, mais focada, o que cada ponto representa dentro da aplicação. Hoje a gente vai começar a explorar a pasta SRC e trazer os conceitos mais vivos do framework para a gente começar a aprender como que ele funciona. Então é o seguinte, de início, a gente pode começar falando aqui sobre o seu principal conceito e o motivo de sua existência, que é a possibilidade de criar aplicações utilizando o conceito de módulos. Então o Nest ele trabalha com essa questão de modularidade de estrutura bem forte aí, e a gente consegue, a partir desses módulos, criar subpacotes ou subaplicações, vamos dizer assim, dentro do contexto de uma aplicação maior, e aí eu posso fazer com que elas sejam independentes ou eu posso fazer com que essas camadas interajam entre si. E aí tem um conceito bem interessante ligado a isso, porque visto que cada subpacote que a gente cria aqui dentro da nossa aplicação, ele tem comportamentos individualizados, isso possibilita que a gente escale a nossa aplicação, fazendo com que cada pacote desse ganhe um comportamento mais distinto ali, também facilitando na sua manutenção. A gente consegue ter um código aí mais estável e bem mais fácil de se gerir. Um outro ponto interessante aqui dentro do Nest é o padrão de arquitetura base que ele trabalha, porque o Nest ele é um framework criado para a construção de API REST do lado do back-end, né? A gente tem esse padrão de arquitetura bem semelhante com o Angular aí, porém o Nest ele é diferente do Next, né? Que é o framework de React ali para o front-end. E aí a gente sabe que ele trabalha aqui com essa questão aqui do MVC bem forte, né? Que é justamente a nossa camada de Model View Controller ali, nosso padrão de Model View Controller, onde você tem a camada de comunicação de dados, a nossa view, que é a camada que vai se comunicar com o nosso front-end, seria a nossa UI, e os nossos controllers, que é toda a parte que concentra execução e lógica ali da aplicação. Então meio que faz uma ponte entre o Model e o View aí. Vamos lá, o que acontece aqui? Ele tem uma maneira de se comportar e um padrão de construção um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, principalmente para quem está vindo de micro frameworks como o Fastify e o Express aí dentro do Node. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Primeiro de tudo, a gente precisa entender como que essa estrutura está disposta. Inicialmente, eu vou arrancar esse arquivo de teste daqui, porque a gente não vai trabalhar com testes ainda nesse contexto. A gente vai deixar aqui só esses 4 arquivos base que tem aqui dentro da nossa pasta SRC, que é o App Controller, o App Module e o App Service e o Main.ts. O que acontece aqui? Dentro do main, se a gente observar, nós temos uma função assíncrona chamada Bootstrap. E o que essa função Bootstrap está fazendo? Ela é inicializada logo aqui abaixo, porém se a gente perceber, nós temos aqui uma constante chamada app, que recebe a Nest Factory, que vem aí do pacote core do Nest.js, e ela está fazendo um create para o nosso app module. E aí logo em seguida, eu estou pegando, ela me libera alguns métodos que me permitem inicializar o servidor. No caso aqui eu estou usando o listen para inicializar o nosso servidor na porta 3000. E se a gente subir o terminal aqui, e aí atualizar aqui meio que de supetão, vamos dizer, e eu fizer um clear aqui, e eu rodar o comando npm run start dev, a gente vai ver que a nossa aplicação vai ser inicializada aí usando o watch mode. E aí se a gente observar, a gente tem aqui o mapeamento das rotas que foram passadas para a gente, a inicialização do módulo e o único controller que ele tem constante aqui. E aí esse controller, ele está justamente vinculado a esse app module que a gente vai ver logo em seguida, né? A gente vê aqui que as dependências do app module foram justamente inicializadas. Só que de onde veio esse start dev que eu rodei aqui? A gente observar aqui no nosso package.json, a gente tem o comando de start, que é o comando padrão para a execução do Nest aí em produção,
E a gente tem o Start Dev, que basicamente habilita um Watch Mode ali, e a gente consegue ter esse recurso de Hot Reload aqui na construção do nosso app. Então vamos lá. Seguindo, a gente teve aqui a nossa função Bootstrap, que inicializa a nossa aplicação. Seria aí como se fosse o nosso app dentro de uma aplicação convencional, utilizando o Node.js. E aí, a partir dele, a gente vê que ele está assinalando aqui a nossa app module, né, que é justamente esse arquivo que está aqui. E se a gente observar, dentro da app module, o que a gente tem? A gente tem uma classe que está sendo exportada. Essa classe, a princípio, ela está vazia. Porém, ela é decorada aqui, a gente tem esse decorator, e para quem não conhece, o conceito de decorators, ele foi introduzido dentro da ECMAScript, ali do JavaScript, a partir da ES7, né? E a gente consegue utilizar esses recursos aqui, e isso é bem vivo no Nest, né? Uma das questões do Nest ter uma estrutura mais opinada, tá ligado justamente a esse conceito de aplicação de decorators dentro das suas declarações, que são estratégias internas para com que o framework consiga identificar o que está vindo dele ali e o que é recursos externos. Aqui dentro do nosso @module, a gente tem um método que recebe um objeto de configuração. E esse objeto de configuração, ele vem por padrão com essas três características, que é o imports, o controllers e os providers. E aí, se a gente observar que no import está vazio, porque esse cara é o responsável por receber recursos que vêm de outros módulos. Então, no início a gente falou que a gente pode criar subpacotes aqui dentro. Digamos que a gente crie um módulo de usuários aqui, que a gente vai seguir com isso mais pra frente. Eu crio esse módulo de usuários e aí para com que esse módulo seja ativo, eu preciso importar esse módulo dentro ali do meu imports. E aí, no momento que eu faço isso, eu consigo fazer com que o Nest enxergue também tudo que está se passando dentro daquele módulo. Aqui a gente tem como segunda propriedade o nosso controllers, que recebe um array, e aí se tem um array aqui, significa que eu posso passar para ele vários valores. No caso aqui, um deles é a app controller que a gente tem aqui do lado. E providers, o nosso app service, está logo aqui abaixo. Beleza. Onde que começa a primeira característica um pouco mais distinta dentro do conceito de MVC aqui no Nest? Dentro da estrutura de MVC, a gente sabe que nós temos ali um controller, e esse controller ele vai passar para as nossas rotas informações lógicas, informações de negócio e informação de comunicação com a camada de dados. Então a gente sabe que geralmente quando construímos um controller aí, além de elencar a nossa lógica, a gente também faz com que essa lógica converse com a nossa camada de dados. Então isso a gente acaba criando de forma procedural um nível de acoplamento bem considerável. Porém o Nest ele já trabalha com essa visão de desacoplamento. Então a gente sente-se mais seguro em usar conceitos dentro dos princípios Solid aqui para a gente poder trabalhar essas estruturas. A intenção dessa playlist inicialmente não é tratar sobre esses pontos, mas algumas coisas são inevitáveis da gente cair aqui, então a gente vai acabar passando por cima sim. Então o que acontece? O que são esses providers? Os providers, se a gente puxar aqui o nosso app service, a gente vai ver que ele é a nossa camada de serviço. Então a gente tem uma class que está sendo aqui exportada e ela tem esse método chamado getHello. Eu poderia tranquilamente dizer dentro do Nest que aqui é a minha camada de lógica ou regra de negócio. Regra de negócio. Então, tudo que está dentro dessa camada é aquilo que eu vou tratar para poder fomentar o comportamento da minha aplicação. E aí o que acontece? Esse cara ele recebe um injectable. Então, a partir do momento que eu decoro essa classe com esse injectable, eu estou dizendo para minha aplicação que esse cara ele está injetável. Nesse caso, a gente está injetando ele aqui dentro do nosso providers. E aí a gente parte para conceitos mais avançados dentro dessa compreensão. Porque se eu tenho uma aplicação que tem um módulo inicial e ele pode ter outros módulos, significa que eu posso injetar esse módulo em outros módulos. Eu posso injetar, na verdade, esse serviço em outros módulos. E é realmente por esse caminho. A gente entende por esse caminho. Inicialmente, a gente cria essas estruturas para obedecer um contexto ali. No caso aqui da App Module, todas as suas
configurações, se por assim dizer, elas estão se reportando ali ao nosso app module. Mas digamos que eu tenho um módulo que precisa de alguma regra que eu estou declarando aqui dentro desse app service. Eu posso utilizar esse módulo para satisfazer a minha regra dentro de um outro módulo ali. Utilizar esse service, no caso aqui, só fazendo a correção. Eu posso utilizar o contexto desse service para satisfazer alguma outra regra dentro de um outro módulo que eu criei. E aí, beleza. A gente sabe que esse providers é como se eu estivesse de fato provendo para minha aplicação aquela regra de negócio específica. Só que a gente vê aqui que nós temos essas camadas, mas como que elas se comunicam? Com exceção do import, a gente tem aqui controllers e providers, e dentro da camada, se a gente destrinchar um pouco mais o MVC, a gente sabe que ali nós temos o nosso controller, e existe uma maneira da gente abstrair a lógica de negócio de dentro do nosso controller, criando uma camada de serviço. Então aqui acontece mais ou menos da mesma forma. Tanto que se a gente perceber, dentro da nossa controller, que também está decorado aqui com @controller, nós temos aqui a injeção direta do nosso app service, que ele está sendo provido, a partir do momento que eu provejo essa estrutura de serviço, ele fica livre para com que eu possa injetá-lo e utilizar dentro do contexto ali do meu controlador, nesse caso. E aí a gente tem aqui um @get, que é um decorator também do Nest, que especifica o método, o verbo ali, né, da rota que a gente está usando. No caso aqui a gente está fazendo um get, um HTTP get. E aí eu estou chamando esse método getHello, que vai ser o método que vai entregar a minha regra de negócio para o mundo. Então a gente vê que ele está chamando aqui, ele está assinalando this para se referir a esse app service e pegando o getHello que está dentro do nosso serviço aqui. Então, se a gente fizer aqui, eu vou criar aqui dentro da pasta src, eu vou criar um new file e vou chamar de client.http. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um método get http localhost na porta 3000 e vou simplesmente executar esse carinha aqui, send request. E aí se a gente observar, ele tem aqui o Hello World. Para quem não conhece, essa é a extensão REST Client que a gente usa aí dentro do VS Code para fazer o mesmo papel que o Postman, que o Insomnia e que o Thunder Client da vida fazem aí. Gosto bastante dessa extensão, inclusive tem algumas coisas para passar dela aqui para vocês, conforme a gente for escalando aqui a nossa playlist. Então beleza, o que aconteceu aqui? Dentro do meu import, dentro do meu main na verdade, eu acionei aqui a minha app module, e dentro da minha app module, ela identificou o controlador que está recebendo o serviço que foi provido. E aí dentro do nosso controlador, dentro aqui da nossa controller, a gente tem, deixa eu só afastar um pouquinho, a gente tem aqui a chamada para o serviço que foi injetado, que foi provido ali, e a gente está fazendo um get dessa função lá para dentro do nosso serviço. E aí o nosso serviço, ele vai prover para a gente um Hello World. Então basicamente esse é o fluxo inicial, é assim que o Nest funciona. Então é assim que o MVC do Nest trabalha. A gente não tem de fato aqui, pelo menos até onde eu tenha esse conhecimento, a possibilidade de injetar uma camada de visualização direta aqui dentro do Nest. Porém, um ponto que a gente ainda não falou foi justamente sobre essa camada de model, né, que é a camada de dados ali da nossa aplicação. Dentro aqui da documentação, se a gente observar, deixa eu só abrir que eu vou precisar disso para falar para vocês novamente. Nest.js. Eu vou entrar aqui na documentação do Nest rapidinho e vou puxar aqui dentro de recipes. Nós temos aqui, por exemplo, o Mongoose. E aí a gente tem... é bem didática a documentação do Nest, então ela auxilia muito nesse ponto. A gente tem justamente aqui a criação de uma camada de uma camada model, né? Que é a camada que vai receber aí os nossos dados. E essa camada, ela pode ser injetada diretamente dentro do nosso service. Então, da mesma maneira como a gente tem ali dentro do MVC tradicional, sendo feito tudo dentro do controller, no caso aqui a gente está fragmentando um pouco mais os níveis. A gente tem o controller
que faz toda a recepção de roteamento e algumas validações. A gente tem aqui o nosso serviço que vai trabalhar com toda a regra de negócio. E aí ele pode puxar uma camada model aqui, né? Inclusive, existem algumas maneiras do Nest de trabalhar com isso que a gente vai ver nos próximos vídeos aí dessa playlist. E fiquem ligados. Mas de maneira bem sólida, bem consistente aqui, o que a gente já viu já é suficiente para a gente entender como que o Nest trabalha dentro desse conceito de modularização. Outro ponto que eu quero passar para vocês, a gente vai deixar isso para o próximo vídeo, é como usar a CLI para fazer a criação dessas estruturas, como que elas se comportam aí e alguns conceitos mais dentro dessa parte de documentação para que vocês entendam. Então, galerinha, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero de coração que esse conteúdo seja suficiente para quem está tentando aprender o Nest aí, começar de fato a clarear os seus horizontes. E vamos juntos, que só estamos começando, tem muita coisa pra gente ver ainda, e vamos que vamos. Muito obrigado.